senhores senadores presentes nesta casa, eu gostaria de endossar, senhor presidente, as palavras de Vossa Excelência, do senador Cristóvão Buarque, do senador Mozarildo Cavalcante, dirigidos em homenagem ao servidor público. Nós três participamos, e é bom relembrar, da elaboração da Carta Magna. E nela estabelecemos princípios que disciplinam a atividade do servidor público. Evidentemente, não deram sequência por razões, e vamos respeitar, aquilo que desejávamos. Uma delas, Vossa Excelência teve a oportunidade de se referir aí, senador Paulo Paim, é com relação à greve do servidor público. Disse Vossa Excelência que há anos e anos a proposta de Vossa Excelência está dormitando em uma das gavetas do Congresso Nacional. É uma pena. Principalmente naquilo que se refere aos serviços essenciais. Hoje, por falta de uma regulamentação, as populações brasileiras têm sofrido imenso, porque algumas atividades são levadas à situação de greve e sem que haja efetivamente uma sensibilidade do poder público para que atenda às suas reivindicações e também, por outro lado, não crie uma situação de intranquilidade e insegurança à população. De qualquer forma, é preciso que, no dia do servidor público, nós tenhamos, como tivemos Vossa Excelência, senador Paim, o senador Mozarildo Cavalcante e o senador Cristóvão Buarque, de lançar o nosso grito de advertência àqueles que dirigem o Congresso Nacional e que dirigem também o Poder Executivo, para que despertem para essa realidade e façam que projetos como o de Vossa Excelência, senador Paim, tenham tramitação e se possa discutir aqui uma forma que estabeleça a segurança ao servidor público e também ao pleno atendimento dos nossos concidadãos. Portanto, associando-me às homenagens de Vossas Excelências ao servidor público, rendo aqui as minhas homenagens. E gostaria até de copiar, senador Mozarildo Cavalcante, se Vossa Excelência me permitir, de copiar a mensagem que Vossa Excelência se dirigiu aos seus companheiros de trabalho nos gabinetes aqui em Roraima e aos servidores que estão hoje prestando serviços aqui no Senado Federal. Quero também dizer aos meus companheiros que trabalham no meu gabinete, que espontaneamente compareceram hoje, muito embora eu os tenha liberado, mas com esse sentimento de prestar serviços, de cumprir as suas obrigações, eles estão presentes aqui, como estão também no meu escritório lá em Campo Grande. E fiquei profundamente sensibilizado com essa manifestação de solidariedade e o cumprimento do dever deles. Como também presto as minhas homenagens na pessoa da doutora Cláudia Lira, nossa querida secretária-geral da mesa, que é um exemplo do servidor público. Na pessoa de Vossa Senhoria, eu também presto reverenciado homenagem a todos os funcionários do Senado. E que essa homenagem seja também a todos os servidores do Poder Federal, Estadual e Municipal que hoje estão cumprindo o seu dever, servindo a nossa República. Portanto, com essas palavras, senhor presidente, eu passo a analisar agora um dos assuntos que preocupam, inclusive foi motivo até de uns tópicos do discurso do senador Mozarildo Cavalcante,
que é a segurança pública nas fronteiras. Saibam, Vossas Excelências, que mais da metade da cocaína apreendida no Brasil em 2011 era de origem boliviana, devido à extensa fronteira seca com aquele país, um dos maiores produtores mundiais da droga. É praticamente uma linha reta que sai da Bolívia e atravessa o meu estado, o Mato Grosso do Sul, rumo aos grandes centros urbanos, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, numa rota facilitada pela carência de fiscalização. Esse corredor da droga abastece o consumo interno, bem como o tráfico internacional para a Europa e os Estados Unidos. Volto aqui, senhor presidente, falar especialmente da minha região, o Centro-Oeste, o qual, infelizmente, é a maior porta de entrada para a droga. Se considerarmos que temos só em Mato Grosso do Sul quase 600 quilômetros de fronteira sem nenhum tipo de obstáculo físico para um contingente que atua na área de segurança relativamente pequeno, é forçoso saudar o resultado positivo na apreensão de drogas, armas e contrabando na região da fronteiriça. Para se ter uma ideia, dos 10.300 policiais rodoviários federais de todo o Brasil, cerca de 2.000 atuam na faixa de fronteira. Ressalto que esta região representa 27% do território nacional. Porém, em termos de segurança pública e de defesa nacional, é a área que gera maior preocupação, porque diz francamente sobre a defesa da nossa integridade territorial. De norte a sul, temos mais de 7.000 quilômetros de fronteiras com os países vizinhos. Para exemplificar o que ocorre em meu estado, as delegacias de Polícia Federal de Corumbá e de Ponta Porã têm apenas 45 policiais cada, quando o número ideal seria de no mínimo 100. Na Polícia Rodoviária Federal, dos 411 profissionais no estado, 128 atuam nos 9 postos de fronteira. O ideal, segundo o Sindicato de Policiais Rodoviários Federais, seria a presença de pelo menos 288 homens. Ou seja, a falta de profissionais e de investimento em programas sociais na fronteira são os principais obstáculos ao combate ao crime, não só em Mato Grosso do Sul, como em todo o Brasil. Mesmo assim, graças ao empenho e preparo desses profissionais altamente capacitados, em 2012, foram apreendidas em operações no Estado. Vejam, Vossas Excelências, foram apreendidos em operações no Estado de Mato Grosso do Sul mais de 87 toneladas de drogas, vindos da Bolívia, o Paraguai, segundo dados da Secretaria de Justiça de Segurança do Estado. No Centro-Oeste, a presença de instituições que trabalham nas áreas de fiscalização e o policiamento é relativamente baixa, na minha visão, dada a importância estratégica da região para o combate ao crime na fronteira. Senhor presidente, há postos da Polícia Federal em 14,6% dos municípios, da Polícia Rodoviária Federal, de 24,4% da Polícia Civil e Militar, 75,6% e 78%, respectivamente. Com números menos expressivos, há postos de alfândega apenas 7,3%, geralmente localizados junto a fronteiras terrestres e aeroportos. Os quartéis do Exército estão em 22% dos municípios. Alguns desses dados, senhor presidente, foram extraídos nas apresentações realizadas durante a audiência pública nas Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo e de Relações Exteriores, por minha iniciativa. A reunião serviu para debater o importante tema segurança e defesa nacional na fronteira. Fui instigado a levar o assunto à pauta neste Senado por representantes da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e por representantes do Sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul. Eles estiveram há cerca de 2 meses em meu gabinete e relataram as minhas dificuldades enfrentadas pela categoria, especialmente com a carência de contingente profissional.
falta de infraestrutura adequada, salários aquém da responsabilidade e do risco a que se submetem. Para se ter uma ideia, só há posto da Polícia Rodoviária Federal a cada 400 quilômetros na região da fronteira sul-mato-grossense. Em outras regiões, a distância chega até maior. Durante a audiência realizada com representantes do Ministério da Defesa, da Receita Federal, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, um dos debatedores disse que após a entrada no país fica muito mais difícil resgatar a droga, uma vez que os traficantes usam as inúmeras estradas vicinais que permeiam as linhas de fronteira. O superintendente da Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, André Machuíta Gonçalves, em sua exposição ressaltou outro ponto importante: a falta de ação efetiva da diplomacia brasileira junto ao governo boliviano, no sentido de fazermos parcerias para combater as plantações de coca. Impedir a entrada de drogas no Brasil é uma meta muito mais importante do que simplesmente evitar o consumo de ilícitos e impedir que o nosso país seja o corredor para o tráfico internacional. Estamos falando, senhor presidente, da violência, furtos, roubos, aliciamento de menores, exploração sexual. Estamos falando também de saúde pública. Pesquisa recente realizada pela Confederação Nacional dos Municípios ressalta que 59% das cidades entrevistadas do Norte, 76% do Centro-Oeste, 52% das do Sul estão na rota de tráfico de drogas vindas de outros países, principalmente maconha, cocaína, crack, que entram no Brasil boa parte por rodovias federais. No entanto, o policiamento de combate ao tráfico da fronteira só está presente em apenas 4,5% do território do Norte, por exemplo. No Sul, muitos dos 418 municípios da faixa de fronteira são de pequeno porte e, em várias situações, não conseguem fazer esse tipo de controle por serem localidades desabitadas, onde não há qualquer tipo de fiscalização. Enfim, está comprovada a carência da presença das instituições responsáveis aqui apontadas pelo combate ao crime que atravessa a fronteira. Outro ponto a ressaltar é que mais de 70% dos municípios das 3 regiões pesquisadas pelo Conselho Nacional dos Municípios, em situação de extrema vulnerabilidade, afirmam que nunca receberam repasses do Plano Nacional de Combate ao Tráfico. A percentagem das cidades que nunca teve acesso ao recurso é espantosa. O plano foi lançado em dezembro de 2011 e com uma verba de 4 bilhões de reais para ser destinada aos municípios até 2014. Mas, senhor presidente, fixei no tráfico de drogas, mas sabemos que a fronteira é porta de entrada para o contrabando, o descaminho, o tráfico de armas, a biopirataria e também a exploração sexual e o aliciamento de jovens e adolescentes. Enfim, o problema é gravíssimo e exige muita atenção. Fazendo uma rápida análise na execução orçamentária deste ano, até o mês de setembro, vemos que esta questão está longe de ser prioridade para a União. Na função 05, Defesa Nacional, apenas 49% dos recursos previstos foram pagos. Ou seja, dos 38,2 bilhões de reais foram liberados, apenas 18,9 bilhões até o mês passado, ou seja, o mês de setembro. Já na função 06, Segurança Pública, dos 10,2 bilhões de reais autorizados no orçamento, apenas 4,4 bilhões foram pagos, atingindo pouco mais de 43% do montante previsto para o ano. A Polícia Rodoviária Federal recebeu 58% e a Polícia Federal recebeu pouco mais de 43% dos recursos orçamentários de 2013. Ressalto que esses valores foram usados, na maior parte, para pagamento de pessoal e previdência de pensionistas inativos, ou seja, a área meio em detrimento da área fim. Está claro, senhores senadores, pois que os municípios têm sido penalizados, tendo de arcar com a responsabilização sobre a demanda do tráfico e a circulação de drogas oriundas dos países vizinhos. Isso acontece porque o governo federal não colocou em sua pauta prioritária o enfrentamento desse grave problema, nada obstante enfatizá-la em propaganda oficial enganosa. Finalizo
Senhor presidente e senhores senadores, citando um comentário do coordenador de fiscalização e repressão aduaneira da Receita Federal, Peter Toff, que participou do debate sobre a segurança na fronteira na Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa. Na ocasião, ele chegou a dizer que é necessário que as operações de combate ao crime na fronteira sejam permanentes e constantes, ou seja, que haja operações de rescaldo após as mais amplas, aquelas, se realizadas, não darão folga aos traficantes e contrabandistas. Com muito prazer, senador Mozarildo Cavalcante. Senador Rubem Figueiredo, Vossa Excelência aborda realmente um tema importante, sensível para a nossa, não só para a nossa segurança, mas principalmente para o combate aos ilícitos transfronteiriços, como Vossa Excelência colocou aí, a cocaína, mas também vem outras drogas e, ao mesmo tempo, se contrabandeia também armas. Então, o crime organizado que está nos morros, nas favelas do Rio de Janeiro, ou pelo menos estavam, e alguns ainda estão, eles são financiados exatamente por essas drogas que vêm do exterior e, ao mesmo tempo, compram as armas, muitas delas superiores às nossas forças de segurança. E o que nós vemos? Lá no meu estado, por exemplo, a fronteira com a Guiana e com a Venezuela. E dois países que têm um litígio até hoje quanto à fronteira dos dois. A Venezuela reivindica uma parte considerável da Guiana. Então, são dois países que têm uma pendência, vamos dizer assim, que pode explodir a qualquer momento com a invasão da Venezuela dessa faixa que ela pleiteia. Por outro lado, o que nós temos? Nessas fronteiras, nós temos muitas riquezas minerais. Vamos ficar só em duas, diamante e ouro. Mas nós temos outras, como nióbio, titânio, que estão localizadas justamente na fronteira. E que esse limite, por exemplo, com a Guiana, o nosso diamante sai todo praticamente para a Guiana. Porque é no meio do rio, é um rio onde se explora o diamante e que põe, por exemplo, o barco especializado do meio para lá do rio mais para a Guiana e tira o diamante daqui de Roraima. Isso vários produtores lá e compradores de diamante daquela região, a cidade, realmente uma cidade chamada Mutum, e mostraram N exemplos. Então, agora pergunto, aonde está o contingente da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal e até mesmo das Forças Armadas nessas fronteiras? E veja que essa nossa fronteira é enorme. Vai desde lá do Amapá, passando pelo Pará, passando por Roraima, que é o extremo norte deste país, e indo até o Rio Grande do Sul, passando lá pela fronteira do seu estado. Então, realmente, se tem uma coisa que é prioridade para o Brasil, é realmente fortalecimento da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal e das Forças Armadas nessas regiões. Realmente, senador Mozarildo Cavalcante, o governo federal, infelizmente, não tem se preocupado com a segurança pública nas fronteiras e também e sobretudo da defesa nacional. Eu me recordo que Vossa Excelência ainda hoje abordou de forma panorâmica a questão, mas em outras ocasiões Vossa Excelência tem se aprofundado para mostrar ao Senado e à nação que realmente o governo federal, sobretudo o governo federal, não tem dado atenção a essa questão. Preocupa-se muito com o combate ao tráfico de drogas aqui, sobretudo nos grandes centros, mas esquecem de trancar a porta lá nas fronteiras. Vossa Excelência abordou um outro assunto aí, que é o tráfico de preciosidades, diamantes sobretudo, não só no caso lá de Roraima, que é intenso, sobretudo para as Guianas, mas também no estado de Rondônia, onde o contrabando de materiais preciosos tem sido intenso, não só do diamante,
mas também com matéria-prima extremamente procurada e útil a setores como, por exemplo, da energia atômica. Portanto, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu mais me convenço de que nós temos que lutar em favor de uma presença mais efetiva do governo federal através dos seus instrumentos, que é Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal, e um apoio mais intenso às nossas Forças Armadas através das suas operações, como a que recentemente realizou com a denominação de Ágata. Muito obrigado pelo esclarecido parecer de Vossa Excelência. Mas concluo, senhor presidente. O representante do Ministério da Defesa, Tenente Brigadeiro Ricardo Vieira, citou os resultados bem-sucedidos da Operação Ágata, a que me referi há pouco, que desde a sua primeira, repetindo as anteriores, demonstra preocupação em manter alerta os seus dispositivos de defesa nacional e coadjuvando com outras instituições aqui já referidas no combate à criminalidade e à transposição externa por nossas fronteiras das ilicitudes, principalmente com relação ao tráfico de drogas e entorpecentes. Das ações das Forças Armadas, é importante ressaltar o seu trabalho de atendimento às populações nos lugares mais ermos da fronteira, com ações de saúde e conforto humanitário. Mas, senhoras e senhores senadores, bem como salientou o senhor Peter, da Receita Federal, as operações de combate à criminalidade seriam ainda mais exitosas se a ação repressiva fosse permanente, inibindo assim a atuação de traficantes de forma definitiva. Sugeri a audiência ocorrida na Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa, porque entendo que já passou a hora de exigir políticas federais mais efetivas para a segurança das nossas fronteiras, bem como a destinação real dos recursos tão necessários à atuação dos mais diversos órgãos da segurança pública, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Receita Federal. E enfatizo, dando-lhes melhor aparelhamento, dotações orçamentárias condizentes, inclusive para as 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e não só para as operações Ágata, exitosas sem dúvida alguma, mas são imprescindíveis recursos para aprimorar as ações militares de defesa nacional nas áreas de fronteira atualmente tensas, extremamente tensas. Após essa reunião, acho que ficou ainda mais clara a necessidade de rever o plano estratégico para as fronteiras e a estratégia nacional, lançados em junho de 2011. O que hoje se reclama, senhor presidente, nos grandes centros do país, já se espalha para o nosso hinterland. É porque o governo federal, repito, o governo federal, se apresenta omisso em suas obrigações de segurança pública em nossas fronteiras. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador País. Senador Rubem Figueiró. Por ter utilizado o excesso do... com o maior prazer, senador Álvaro Dias. Esperava Vossa Excelência concluir para aparteá-lo e cumprimentá-lo pela importância do tema abordado. Essa questão de segurança, a partir de uma ação do governo, de integração do Exército, inclusive, da Polícia Federal, da Polícia Estadual, Polícia Militar, Polícia Municipal, através das guardas municipais, enfim, essa soma de esforços na faixa de fronteira é essencial para combater a criminalidade, sobretudo nos grandes centros urbanizados, porque a violência que graça, hoje não só nos grandes centros, mas também no interior do país, começa quase sempre na faixa de fronteira com o contrabando de armas e o tráfico de drogas. Eu vejo com tristeza, lá no Paraná, nas proximidades de Foz do Iguaçu, equipamentos paralisados. Um equipamento que foi anunciado, inclusive, na campanha eleitoral, como uma peça de proteção à fronteira, de combate à criminalidade na fronteira. Lá está, no município de São Miguel do Iguaçu, se não me falha a memória, num pequeno aeroporto, o equipamento com profissionais da área lá locados sem ação.
me parece que falta até combustível para que esse equipamento seja utilizado. Eu acho que é o retrato do descaso na faixa de fronteira. Imagino que me comprometo com Vossa Excelência, inclusive, de me informar com o prefeito local para ver se alguma providência já foi adotada em relação a esse equipamento. Mas eu estou trazendo esse fato pontual apenas para demonstrar que não há uma ação do governo da União, que não há uma presença na faixa de fronteira e que, passada a campanha eleitoral, o esquecimento é recorrente. Não se lembra mais do compromisso assumido na campanha eleitoral de que haveria uma ação de força, uma ação de competência no combate à violência e à criminalidade na faixa de fronteira. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência e trago esse depoimento para acrescentar ao seu discurso, que tem conteúdo, informação e orientação a respeito desse gravíssimo problema que é o crescimento avassalador da criminalidade no país. Senhor presidente, permita-me que eu ouça boa parte do eminente senador Morzalino Cavalcante. A palavra, Vossa Excelência. Senador Rubem Figueiredo, enquanto Vossa Excelência discorria mais sobre esse assunto, me lembrei aqui que eu presidi uma subcomissão permanente da Amazônia e da faixa de fronteira. E nós tínhamos por objetivo principal elaborar um plano nacional de desenvolvimento e defesa da Amazônia e da faixa de fronteira, portanto, que vai até o Rio Grande do Sul. E esse projeto foi relativamente rapidamente aprovado aqui no Senado e está na Câmara. Eu até queria fazer um apelo a todos os senadores que falassem com os seus deputados, porque esse plano realmente passa a ser, senador Figueiredo, um plano de Estado, não será um plano de governo. Quer dizer, porque até aqui a Amazônia e a faixa de fronteira tem sido assim. Entra um governo, dá uma ênfase a alguma coisa. Entra do governo, não dá ênfase a nada. Entra outro, também pontua. Não há uma política, portanto, de Estado para realmente desenvolver e defender a Amazônia e a faixa de fronteira. Portanto, eu queria também aproveitar a oportunidade do seu discurso para dizer que esse plano já foi aprovado aqui no Senado e que está na Câmara e que, portanto, nós poderíamos fazer um lobby junto aos nossos deputados para vê-lo aprovado o mais rápido possível. Senhor presidente, eu considero os apartes dos eminentes senadores Álvaro Dias e Mozarildo Cavalcante como um extraordinário subsídio ao meu pronunciamento. A preocupação do Paraná, a preocupação de Roraima, falando em nome do Brasil, de que se tenha uma política mais responsável, eficiente, uma política de Estado para evitar que as nossas fronteiras sejam violadas e que o povo brasileiro, em razão disso, sofra as consequências que hoje lamenta. A questão do desaparelhamento da Polícia Rodoviária Federal e dos outros órgãos como a Polícia Federal é flagrante. Eu não citei aqui no meu pronunciamento, mas as reclamações que essas entidades me fizeram com relação a Mato Grosso do Sul, entendeu? É alarmante. Para os senhores terem uma leve ideia, tem veículos da Polícia Rodoviária Federal que estão precariamente circulando lá, atendendo missões de emergência que têm mais de 20 anos de uso. Por aí se pode imaginar o descaso com que o governo federal trata um setor da mais extrema responsabilidade da nossa nação. Muito obrigado a Vossas Excelências, senhores senadores Álvaro Dias e Mozarildo Cavalcante, pelos preciosos apartes que me deram. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência.